Sabia que fazer pão de batata em casa é super fácil? Vem aprender a receita! Oi pessoal, começando mais um super vídeo. Eu sou a Natália Palmegiano e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita maravilhosa. Pão de batata com calabresa e catupiry. Tem como ficar ruim? De jeito nenhum. Para essa receita a gente vai utilizar 500 gramas de batata cozida e amassada, 3 colheres de sopa de manteiga derretida, 1/3 de xícara de leite morno, 1 ovo, 2 colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, um envelope de fermento biológico seco, aproximadamente 5 xícaras de farinha de trigo e meia colher de sopa de azeite. E muitas vezes algumas pessoas me perguntam, qual é a medida caseira de certos alimentos. Normalmente a gente coloca todas as medidas caseiras aqui, mas no caso hoje da batata cozida e amassada eu coloquei meio quilo. Isso equivale a aproximadamente 2 unidades de batata média. Mas como a batata pode variar bastante, às vezes a batata média está de um tamanho um dia, no outro dia está de outro, então eu acho melhor vocês pesarem. Se você não tiver balança em casa, não tem problema, na hora que for comprar lá no mercado, na feira, dá aquela pesada, já dá aquela separada daquelas 2 unidades para depois preparar e ficar perfeito assim como esse. Para a gente iniciar nosso pão de batata é bem simples. A gente vai colocar na nossa batedeira, aquela com um gancho, a batata, a manteiga derretida, o leite morno, o ovo, o açúcar e o fermento. Aí é só ligar a batedeira em velocidade baixa para tudo ir incorporando bem delicadamente. E se você não tiver uma batedeira com gancho, não tem problema. Você pode fazer tudo isso nas mãos. Então você coloca numa tigela e vai mexendo delicadamente. Quando tudo já estiver bem incorporado, você mistura o sal com a farinha de trigo e vai acrescentando aos poucos na batedeira. A farinha é aproximada porque vai depender do tamanho do ovo, da quantidade de água da sua batata, A gente sabe que existem vários tipos de batata e cada uma tem uma quantidade a mais ou a menos de água. Então por isso você tem que ir colocando aos poucos a farinha até dar o ponto. E qual seria esse ponto, O ponto é o que vai aparecer aí na sua tela, que é um ponto que gruda um pouquinho nas mãos, mas ele já está soltando das laterais da sua batedeira. Essa massa ela não pode ficar muito seca, igual quando a gente faz pão em casa, quando ela desgruda completamente ali da batedeira. Ela tem que ficar ainda levemente pegajosa. E depois que você acrescentar toda a farinha, você vai deixar batendo a sua mistura por 8 minutos. Se você estiver fazendo isso na mão, não tem problema, você vai demorar um pouquinho mais, vai ficar mais ou menos uns 15 minutinhos trabalhando a sua massa. Em seguida, a gente vai transferir para um outro recipiente. Então você vai pegar aquele seu azeite, vai colocar nesse recipiente e vai pincelar por todo ele. Isso vai fazer com que sua massa não grude nas laterais. Colocou a massa lá dentro, tampa com pano e deixa no ambiente mais quentinho da sua casa. Aí vamos deixar a massa ali descansando por mais ou menos 1 hora para ela crescer bem. Enquanto a nossa massa está descansando, já vou pedir para você dar like aqui embaixo, aproveita para se inscrever aqui no canal e também não deixe de ativar o sininho. Assim você recebe todas as notificações aqui do Cooking Jar. Enquanto a nossa massa ainda está crescendo, já vamos para os ingredientes que a gente vai utilizar no recheio e para pincelar também o nosso pão de batata. Nós vamos utilizar 300 gramas de linguiça calabresa moída, 6 colheres de sopa de catupiry, uma gema e 1 colher de sopa de leite. E o preparo do recheio é super simples. Você só vai misturar o catupiry com a calabresa até formar uma mistura homogênea. Aí você deixa de canto, eu prefiro já deixar na geladeira para ele ficar mais firme na hora de a gente rechear o nosso pão de batata. E para depois a gente pincelar também os nossos pães de batata e eles ficarem bem brilhantes, é só você misturar o leite com a gema. Mistura tudo muito bem e também pode deixar de canto. Depois que a nossa massa já cresceu, você vai retirar ela da tigela e vai colocando numa superfície enfarinhada. Aí você vai abrindo sua massa ali como se fosse um rolo bem grande
E pessoal, essa massa é tão gostosa, ela fica tão macia que se dá vontade de você ficar apertando, então não aperta muito, tá? Só faz o rolo, porque eu fiquei lá apertando, é tão gostosinha. Aí depois que você fez isso, você vai vir cortando ela em fatias. E aí que vai depender do tamanho que você quer fazer o seu pão de batata. Para ficar um pão de batata desse tamanho, eu dividi ela em 14 fatias. Depois que você dividiu, agora praticamente já não tem mais mistério. Você vai pegar aquele pedaço de massa, faz uma leve bolinha e vai abrindo ela nas mãos mesmo. Aí é só você vir recheando. Para essa quantidade de pãezinhos que eu fiz, o melhor é você colocar 2 colheres de chá de recheio. Por quê? Eu tentei fazer um assim, sabe? Um bem recheado pra mim. Eu deixei até no cantinho da assadeira e eu coloquei 3 colheres de sopa, sabe? Zoiuda mesmo. Aí eu não consegui fechar ele direito e ele acabou vazando. Então o melhor, se você for fazer exatamente essa quantidade que eu fiz aqui, é você colocar 2 colheres de chá para ele não ficar tão grande e depois ele não acabar vazando no forno. Em seguida, você vem fechando todo ele. É só vir pincelando a sua massa para o centro e depois apertando ela. Aí desvira a bolinha, dá mais uma acertadinha e já vai estar pronto. Aí é só transferir para uma assadeira todos os seus pãezinhos e cobrir ele para a massa crescer mais um pouquinho. Nesse tempo vai demorar mais ou menos uns 25 minutos. Depois que a sua massa já cresceu novamente, é só você pincelar com a sua mistura de gema e leite e levar ao forno pré-aquecido por aproximadamente 25 minutos ou até que ele fique douradinho. E olha que lindo ficaram os nossos pãezinhos de batata. E além de super fofos, ficaram uma delícia. Então se você gostou dessa receita, corre também lá no nosso site, que é o cknj.com.br. Vou ficando por aqui, vou ficar com meu pãozinho de batata maravilhoso e ó, beijo, beijo e te espero no próximo vídeo.